Bom, então corrigido aí o problema do VoiceOver lá, que eu acabei abrindo sem querer, né? E aí acabou dando todas aquelas mensagens. Essa parte toda aqui do texto exibido no HTML, né? O que mudou do exemplo que estávamos vendo no vídeo anterior, né? Como eu escrevo ele dentro da minha tag script, onde eu largar minha tag script, ele vai colocar para mim a mensagem na tela, certo? Então nesse caso aqui, como eu escrevi o documento.write, né, abaixo do botão, né, tem que considerar que só que é HTML, ele vai jogar o documento.write abaixo. Bom, esse documento.write ele vai interpretar qualquer comando que eu passe para ele. Por exemplo, não é só texto. Por exemplo, se eu botar esse texto exibido em HTML em tags de H3, por exemplo, olha lá, H3, H3. Se eu fizer isso, o texto já vai ficar com aquele estilinho padrão de título 3, né? Então, eu posso passar HTML, posso passar somente texto, não tem problema, ele vai interpretar igual. Claro que esse document.write, nós vamos ver agora que tem uma maneira, né, que para a grande maioria dos casos é mais adequada para trabalhar, porque aí ele só escreve, só larga onde eu estou colocando o conteúdo, onde tiver o script, né? Então, usualmente nós preferimos usar uma manipulação de elemento, um negócio um pouco mais rico, para saber onde é que eu estou jogando minhas coisas. Então, é o que eu vou mostrar agora. Vou criar um novo arquivo HTML aqui rapidinho. Vou colocar ele aqui como um P. Dois P's. Tá? Então tem 2 P's na minha página. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Quando eu carregar primeiro quando eu carregar a página, né? O document.write, se eu usar o document.write, ele escreve, importante destacar aqui, ó. Se eu usar o document.write, ele escreve ele vai escrever, claro que não estando dentro de uma função, né? Ele vai escrever onde está a tag script. Então, fazendo isso aqui, ele vai escrever onde está o script, no caso aqui embaixo, né? E se por acaso eu quiser, ao invés de escrever aqui, se eu quiser mudar esse conteúdo aqui, eu quero trocar, substituir o texto que está escrito em um elemento por outro. Para fazer isso, não dá para ser o document.write. Não adianta escrever esse script ali dentro. Ele não vai substituir. Ele vai só acrescentar. Então, para mim manipular, para que eu possa manipular os elementos do meu HTML, nós usamos uma outra função, que é o get element by id. O que vai fazer essa função aí? Ela vai me retornar uma referência para um elemento HTML específico. O que seria isso? Bom, eu quero mexer nesse conteúdo aqui. Isso aí quem já trabalhou aí com CSS, por exemplo, né? Quem já viu aí na base do HTML, existe uma forma de identificar unicamente um elemento HTML, né? Essa forma é através da propriedade ID.
ID igual ao que eu quiser colocar, por exemplo, parágrafo muda. Teoricamente, ou né, se nós formos pensar da forma correta de trabalhar com HTML, eu não posso ter duas tags com o mesmo ID. Eu não posso ter outro P e usar o mesmo ID. O ID é identificação única. Então se eu fizer isso aqui, ó, criar um ID para ele e colocar dentro da minha funçãozinha getElementById, aqui eu vou passar a ter uma referência ao elemento cujo ID é parágrafo muda. Então eu vou poder fazer uma série de operações para mim alterar este elemento aqui em JavaScript. Vamos lá. Bom, eu posso trabalhar direto com a função. Né? Eu vou usar uma variável de apoio para não ter que ficar toda hora escrevendo getElementById. Né? Mas eu poderia fazer o seguinte. Ó. Vou mostrar do jeito mais comprido e depois eu faço da maneira que eu prefiro trabalhar. Então, por exemplo, getElementById, parágrafo muda. Se eu quiser mudar o que está escrito aqui, se eu der um ponto, vocês vão ver, eu tenho um monte de opções aqui, ó, que eu posso mexer para esse determinado elemento. Então, o que eu tenho que saber qual é a minha propriedade que eu posso alterar para trocar o conteúdo que está dentro. Nesse caso, né, posso querer fazer outra opção. No caso é isso aqui. Então, com essa propriedade innerHTML, eu posso alterar o conteúdo da tag que eu peguei aqui. Então, document.getElementById, o ID que eu quiser, .innerHTML igual novo valor para o parágrafo. Estou trocando o valor do parágrafo. Certo? Então é assim, tem duas linhas só para poder enxergar. Então vamos ver o comportamento disso. Quando eu recarregar a página, trocou o valor do P para lá. Então, getElementById, eu posso manipular o elemento. Claro que innerHTML é uma das funções que eu tenho, né? Aí, .innerHTML, novo parágrafo, troquei o valor. Se eu quiser mudar o desse aqui, é a mesma coisa. Eu boto um ID e dou um innerHTML. Então, vamos fazer agora isso aí respondendo a eventos. É um evento de um botão. Então, vou adicionar um botãozinho aqui, ó. Dá uma mudada nesse exemplo aqui. Então aqui eu vou mudar um pouquinho. Então esse aqui vai ser aí nesse parágrafo vai dizer o nome do jogador que eu quero mudar. Vai aparecer sempre o Neymar aqui. Aí quando eu clicar no botão muda jogador, o que ele tem que fazer? Trocar de Neymar para um jogador do Uruguai. No caso Forlan, o botão trocar. Então nesse caso aqui, o que eu poderia fazer? Né? Eu posso colocar. Quero que quando eu clique no botão. Ó, vou tirar isso aqui daqui. Ó. Eu quero que quando eu clique no botão, ele troque o nome do jogador. Então eu preciso fazer o seguinte: no onClick, fazer a ação de alterar o jogador. Né? A primeira coisa que eu preciso fazer é a função. Então, function, chamar de troca. Aí bom, no momento mais tranquilo, eu posso fazer o seguinte. Ó. Já tenho lá o meu ID do parágrafo, né?
Vou colocar um outro, para ficar uma coisa mais intuitiva, vou chamar de jogador. Então, getElementById jogador, ponto inner HTML igual forlan. Bem simples, ó. Botei o inner HTML e chamei no onClick a função troca. Isso não dá para esquecer, né? Então, aqui a relação aqui tem que ser a seguinte, ó. Tem que ter a função, tem que ter o onClick e também é preciso que tenha o ID batendo com o ID de lá. Tem que estar tudo certinho para funcionar, né? Então isso é um detalhe bem importante. Então agora se eu recarregar a página, quando eu clicar em muda o jogador, ele troca para forlan. Claro que aqui ele não fica trocando. Ele só vai para forlan e não volta. Isso é uma coisa que nós podemos arrumar agora, né? Fazer com que ele fique, pelo menos, trocando de jogador, vai e volta, né? Como é que eu posso fazer isso? O processo aqui é bem simples, né? Só vou fazer um if. Aqui já começa a valer a pena o seguinte, ó. Bom, vou fazer primeiro. Então, se o jogador, o texto que está no jogador, ou seja, o inner HTML, for igual a Neymar, o if é igual, né? É, padrãozinho do if do JavaScript aqui, bem semelhante a diversas outras linguagens. Se o jogador for igual ao Neymar, escreve forlan. Se não, escreve Neymar. Essa é a jogada aqui. Vamos ver se funciona, né? Então assim, se o jogador for Neymar, escreve forlan. Se o jogador for forlan, né, que seria, na verdade, se o jogador não for Neymar, aí escreve Neymar. Aqui a gente pode considerar o seguinte, esse inner HTML aqui é uma variável qualquer, é uma variável do meu elemento, mas eu trato ela como se fosse uma variável qualquer, certo? Então, vamos ver como é que funciona isso aqui. Opa! Ver se vai funcionar. Olha lá. Vou trocando agora. Bom, então funcionou nosso exemplo. O que eu poderia fazer para melhorar esse negócio aqui? Por exemplo, eu estou fazendo aqui várias vezes document.getElementById.innerHTML. Eu posso fazer duas coisas aqui para melhorar. Eu posso jogar isso aqui tudo numa variável, né? Só que daí eu só vou ter acesso ao meu inner HTML. Ou, que é o que eu vou fazer agora, visando evitar erros, eu pegar esse código que está aqui, ó, e jogar a referência do elemento a uma variável. Certo? Então, em vez de ter que estar escrevendo tudo isso aqui sempre, eu vou escrever só o nome de uma variável. Qual é a vantagem disso aqui? É normal esquecer, ó. Esquecer uma letrinha. E aí tem que descobrir o erro, né? Pode notar que pelo NetBeans que eu estou usando aqui, ele não arruma se eu erro. Ó. Ele aceita o getElementById, né? Então, eu tenho que ter esse tipo de cuidado. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Esse jogador, essa variável não tem nada a ver com aquela lá de cima, né? Então, eu vou chamar de vJogador para não complicar. E ele vai receber isso aqui tudo. Olha o que eu estou fazendo. Substituindo pela variável. Com isso,
eu vou continuar com o mesmo comportamento. Qual é a diferença? A diferença é só que eu estou escrevendo menos. Né? Poderia ser ponto inner HTML? Até pode. Né? Eu não faço isso porque depois, em exemplos mais complexos, talvez eu não queira a função inner HTML. Inner HTML é o que escreve na tela. Mas eu posso usar outras, a gente vai ver depois, mas eu posso usar outras propriedades do meu elemento, dependendo da ação que eu estou fazendo. Então, vai continuar fazendo a mesma coisa. E agora, se eu quiser, além de escrever o nome do jogador, se eu quiser aqui embaixo, escrever o país do cara. Quiser escrever o país também. Então, cada vez que eu clicar para trocar o jogador, eu quero trocar o nome do jogador e também o país de onde o cara nasceu. Então, espero que vocês já estejam visualizando como é que eu faço isso. Para fazer isso aí, eu preciso manipular também. Vamos ver aqui. Ó. Eu preciso manipular também esse elemento aqui. Então, no primeiro momento a gente pensa assim, bom, então tá, vou trocar também o país. Só que aqui tá me faltando, né? Isso aqui é normal de fazer, o cara vem aqui, é país. Tá, é país, mas eu tenho que dizer pro HTML aqui que o ID é país, né? Não adianta eu só achar que fiz e não fazer, né? Então aqui o ID tem que ser país também. Vai funcionar. País, país. Bom, aí no meu if eu faço o mesmo processo. Se o jogador for Neymar, o jogador é Forlan. E o meu inner HTML vai ser Uruguai. Se não, o jogador é Neymar, o meu país vai ser Brasil. Pronto. Olha como é que vai ficar. Ó. Só coloquei uma linha a mais em cada situação. Olha como é que vai ficar. Olha só como fica isso aí. Bem tranquilo, né? É muito fácil fazer esse processo. Tem que só cuidar o seguinte. É fácil, mas eu tenho que só ter atenção. Eu não posso chegar e já sair tocando de qualquer jeito. Porque é muito, principalmente para quem está aprendendo, é muito complicado o cara lembrar tudo que tem que fazer. Eu tenho uma função, eu tenho um ID, eu tenho que usar o getElementById e referenciar aquele identificador, eu tenho que saber quem é. Então são coisas que eu preciso ir cuidando no meu código. Porque diferente de um Java, do C#, ele não vai me acusar um erro se eu esquecer alguma coisa. Estou declarando minha variável, mas se eu não declarar ele vai aceitar. Então é difícil, lá na interpretação do JavaScript, às vezes eu não tenho a precisão do erro. Então é importante cuidar. Quanto mais eu prestar atenção aqui, menor a chance de erro depois. Agora daqui a pouco a gente vai ver como é que eu identifico esses erros. Mas isso aí tem que ter um certo cuidado para que não vá acontecendo sempre. Bom, então esse aqui é um exemplo, estou usando o inner HTML. O inner HTML ele pode ser usado para qualquer tag que eu queira trocar o conteúdo que tem dentro dela, de texto. Né? Por exemplo, eu posso trocar para um H1, para uma div, para um LI. Né? O que mais que eu tenho aí? H2. Quem está com HTML5 aí eu tenho reader. Né? Posso trocar. Né? Quando eu quiser trocar ou consultar o texto que aparece aqui dentro, eu uso o inner HTML. Então é o recurso que eu tenho para trabalhar. Bem rico, que eu posso mexer em eventos ou acessar diretamente através aí do meu script. Bom,
Vamos ver então a questão do erro. Uma questão que pega muito quem está aprendendo, né? Que é conseguir identificar o erro que acontece na tela. Eu estou usando o Google Chrome ou o Firefox, se aquele tiver. Estou usando aqui o Firefox, mas eu vou mostrar como boa parte do pessoal trabalha com o Google Chrome. Eu não quero entrar muito em detalhes. Deixa eu ver se aqui eu consigo também. Acho que eu consigo também. Esse meu aqui está meio diferente. Eu vou começar mostrando pelo Chrome, que é mais simples. Eu não estou usando nenhuma ferramenta mais nova para trabalhar. Então eu vou mostrar no Chrome a questão do erro. Bom, erro bem comum. Aqui comentando a respeito de erros, né? Um problema que eu tenho no JavaScript, nessa programação de script em geral, né? É que às vezes eu erro alguma. Professor, tá funcionando tudo, né? Tava funcionando tudo, agora eu fiz uma coisinha e já não funciona mais nada. Né? O que pode acontecer aqui, é bem comum acontecer, é que eu erro um detalhezinho, uma parte do meu script, e ele acaba impactando em que nada do que eu fiz depois disso funcione. Isso é bem comum. Então, para garantir que o script como um todo funcione bem, eu preciso ter certeza de que todo o meu script está funcionando. Não adianta ser só aquela parte que eu estou trabalhando. Por exemplo, eu posso fazer duas funções, né? Uma está perfeita, mas eu errei alguma coisa no início do script. Não vai funcionar a função. Então tem que cuidar isso aí. Tem que cuidar bem o erro. Quando acusar algum erro, eu tenho que tentar descobrir o que é. Mesmo que não seja diretamente onde eu estou clicando ou onde eu estou acessando. Então vou fazer um erro aqui. E aí eu vou tentar descobrir, vamos descobrir onde é que aconteceu. Tirar aqui, ó. Lá no meio, dentro de um else, esqueci botei um país com Z aqui. Opa, ele destacou demais para mim. Não tem problema. Coloquei um país com Z. Claro, faz de conta que não está aparecendo aqui na cara, né? Isso pode acontecer. Vamos tentar um outro, então. Que o nosso NetBeans me entregou. Muito fácil. Get element by ID. Clássico esse aqui, ó. Get element by ID. Esqueci o N. Então, tudo bem. Fiz meu código, está tudo certinho, mas esqueci um N lá. Vou rodar e vamos ver o que acontece. Esqueci um N. Cliquei em mudar jogador. Não muda mais. Não faz mais nada. E agora? Eu vou ter que abrir aqui e sair adivinhando onde é que eu errei? É difícil. É difícil saber por aqui. Uma dica para conseguir ver o erro, Google Chrome, todos os navegadores têm, certo? Estou mostrando pelo Google Chrome que é o que eu tenho uma versão que eu acredito que a maioria tenha. Então, botão direito, inspecionar elemento, tem atalhos, mas botão direito, inspecionar elemento, e aí eu clico na opção console. Aí ele vai me dar o erro. Nem sempre é tão preciso, nem sempre vai me dizer tão na cara, mas vai me ajudar bastante. Olha o que ele diz aqui, ó, mesmo para quem não está habituado ao inglês. Ele está dizendo que não existe o método, né? Que o objeto, no caso, o document HTML, que seria lá o meu getElementById, o meu document, né? Ele não possui o método getElementById. Bom, se mesmo assim eu não achei, clica aqui na linha. Está dizendo. Estão vendo? Ó, de novo, ó. Cliquei aqui. Ele está me dizendo aqui, ó, até onde é que foi a linha que eu errei. Nem sempre vai ser tão fácil. Mas está aqui, ó. Get está escrito em vermelho, quer dizer, está uma baita de uma ajuda. Então, eu venho aqui. Eu venho aqui e arrumo porque ele me ajudou lá. Me disse até a linha 21. Quer dizer, alguns erros podem não ser tão claros, mas nesse primeiro momento, se nós errarmos, de novo aqui, ó, botão direito, inspecionar elemento, console, ele vai te dizer alguma coisa, vai te ajudar. Não tem erro isso aí. Certo? Então agora, no próximo vídeo, eu vou mostrar a parte de acessar elementos
de formulário, certo? Vamos mudar ali o input, vamos fazer alguma coisa com o input. Até a próxima.